A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas e poder aí compreender melhor o plano de Deus para nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Gênesis. Então é importante que você pegue a sua Bíblia para que nós possamos juntos ler esse capítulo e compreendermos melhor um pouquinho mais a história, certo? Diz assim, olha: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes do monte. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fazia da arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo para a arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Assim, pois, Noé, com seus filhos, sua esposa e as mulheres de seus filhos, saiu da arca. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixarei de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia! À luz desse texto, é importante então que nesse capítulo 8 você entenda que o dilúvio durou aproximadamente um ano, desde quando Deus começa a chuva no capítulo anterior, e dura os 40 dias, 40 noites. Nós vamos entender melhor o que aconteceu aqui, tentar compreender melhor o que aconteceu nesse período de um ano, para que você entenda o seguinte: de quando Noé entrou na arca até ele descer com a família, foi aproximadamente um ano. Aí nós vamos marcar os versículos. Mas, quando cessa a chuva, depois dos 40 dias, 40 noites, Noé, então, ele abre lá a janela, né? E a arca ainda está flutuando, né? Porque aqui a Bíblia dá um relato de que durou tantos dias. Porém, aqui vai abrir um parênteses agora, dos versículos 8 ao versículo 12, para dizer o que Noé estava fazendo, né? Soltou um pombo. Então diz assim: em primeiro lugar tem que saber o seguinte: olha, que as águas foram diminuindo, certo? Aqui já conta que as águas diminuíram em 150 dias. E aí parou de chover, e as águas estavam lá, ainda cobriram os montes, estavam diminuindo até encontrar um local.
E a Bíblia diz que a água pousou lá no monte chamado Ararat, certo? Nós já vimos isso aqui. Bom, enfim, agora olha que interessante. Noé então, assim que passou os 40 dias, Noé abre a janelinha e solta um corvo. E ele vai e volta, né? E foi fazendo isso até que secaram as águas da terra. Mas aí depois ele fala que solta uma pomba, e a pombinha volta. Aí solta outra pomba, e ela volta. E aí depois de 7 dias ele solta a pomba, e ela volta com o raminho das oliveiras, assim. E Noé entendeu então que as águas tinham minguado. Olha que interessante. E aí ele espera mais 7 dias, versículo 12, e solta a pomba outra vez, e ela não volta. Tá bom? Então é importante que você entenda o que aconteceu. Bom, aí do versículo 13 ao 19... vai dizer o seguinte, que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601 da vida de Moisés, as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, está dizendo aqui, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do fevereiro, vamos pensar assim, a arca desceu. Eu tinha marcado aqui, aos 27 de fevereiro, tinha marcado aqui janeiro, mas aos 27 de fevereiro, no outro versículo, pode ver, no versículo 14, então aqui eu vou colocar fevereiro, fevereiro, versículo 14, vai dar aproximadamente um ano com Moisés dentro da arca, aí, até que a água pousou no Ararat, demora mais um tempinho, alguns meses lá, para que saia o lodo, que fique terra firme mesmo, né? Então, aí sim, depois, Deus fala para Noé o seguinte, olha, Noé, né? Pega aí, sai, versículo 16, sai, disse o Senhor a Noé, sai da terra, sai da arca. Então assim, Noé espera Deus falar, não é ele fica aflito. É claro que no início, no versículo 1, está assim, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Não é que Deus tinha esquecido, então, está dizendo o seguinte, que Deus fala com Noé depois de um certo tempo, depois de 150 dias. Então Noé, né, como se estivesse provando a fé de Noé, na verdade provando a fé de Noé, para Noé se fortalecer. Então assim, Deus estava no controle da história, então depois de 150 dias Deus fala com Noé novamente, é importante que você entenda isso, certo? E aí é importante então que você entenda o seguinte, depois que Deus dá a ordem, Noé sai. Então Deus deu a ordem, Noé foi obediente e entrou. E fica passando por situações lá, dentro daquela arca, com toda espécie de animal, com a família, e Deus está no controle da história. E mesmo quando a arca para, no Monte Ararat, lá que nós vimos, lá no versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou. Quer dizer, 7 meses depois a arca para. Mesmo assim, ele continua dentro da arca, ele só sai da arca depois que Deus orienta ele. Então assim, tem um grande ensinamento nessas coisas mesmo aqui, para que você entenda, Deus te dá um planejamento, Deus te coloca numa missão especial, aí, especificamente aqui, é algum trabalho específico, e Deus fala, vai, aí você vai, e continua firme lá. Quando Deus fala, sai, você sai. Então aqui, a água parou, não é só dizer, não, para aí, vamos esperar aí, a ordem de Deus, é importante que você entenda isso. Então, quando Deus fala, sai, então, versículo 16, sai da arca, e contigo a sua mulher, os seus filhos e a mulher dos seus filhos, e todos os animais também. Então, aí, versículo 18, saiu Noé da arca, depois que Deus fala. E é importante, então, que Noé sai da arca, e acontece uma coisa muito linda, ele sai com a família e com os animais. Dos versículos 20 ao 22, não dá o tempo, se for logo em seguida, logo depois que estabilizou toda a família lá e tal, Noé, então, ele começa uma prática interessante ali. O que ele faz? Então ele faz um altar para o Senhor e oferece ali alguns animais limpos ali, como se fosse, vou usar uma linguagem aqui, como se fosse assim, ele queria oferecer algo para Deus, que estava no céu, né? Então o que ia lá subir? Então a fumaça. Então assim, só para você entender esse raciocínio aqui, né? O que ele fazia então? Ele oferecia o melhor dele para Deus. Então ele faz um altar ali e mata uns animaizinhos ali e oferece ali como um sacrifício, né? Ofereceu holocausto sobre o altar. E aí começa a queimar aquela carne, né, daquilo que ele está oferecendo para Deus, em reconhecimento de que Deus dá tudo, Deus é o Senhor de tudo.
E a Bíblia diz que Deus aceita aquele sacrifício ali. Não é, Deus não está interessado no sacrifício, e sim a maneira que o homem encontrou de agradecer a Ele. Ele respirou, né? A Bíblia diz, olha, que versículo 21, e Deus aspirou o cheiro, o suave cheiro, e disse consigo mesmo. Quer dizer, não é que Deus aspirou o cheiro ali, mas assim, foi a motivação do coração do homem que Deus, ele sente ali naquela oferta ali uma motivação assim perfeita, assim, a adoração em agradecimento a Deus, da proteção de Deus, de tudo que Deus está dando para ele. Então ali começa então essa prática de Deus aspirou, né? Olha que lindo, Deus aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei mais a amaldiçoar a terra, não vou destruir mais, não vou viver, não vou mais enviar o dilúvio, e sempre enquanto durar a terra, não deixará de ter semente, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então Deus ali faz essa promessa ali, certo? Agora, Deus não está interessado mais na prática. Hoje nós sabemos que Deus não está mais querendo ser mato, sacrifício, não, porque nós vamos conhecer a história depois, né? Que Jesus Cristo se fez do holocausto, né? E Deus aceitou o sacrifício dele então como um cordeiro santo que retira todo o pecado do mundo, e nós já estudamos isso lá no Evangelho de João. Então é importante que você entenda, mas que aqui se inicia então essa prática de fazer um altar de agradecimento a Deus pela vida, reconhecendo o Senhor da história sobre as vidas, né, das pessoas que estão ali. Então vai ser uma prática comum para quem teme a Deus começar a fazer isso. E Deus respira o suave cheiro, ele agradece ali, mas não por causa da fumaça que o cheiro é comum, não, mas por causa da motivação que levou a pessoa a agradecer a Deus, tá bom? Então obrigado pelo carinho, pela confiança. Vamos continuar estudando a Bíblia, estudando as histórias para compreender melhor o plano de Deus sobre as nossas vidas, legal? Um beijo para você, continue com Deus e até a próxima aula aqui no Professor da Bíblia. Tchau!